Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai ver o assunto mais temido de análise de sinais e sistemas, né, de técnicas analíticas, que é o que a gente chama de convolução, tá? Então, vamos primeiro entender algumas coisas antes da gente entender esse processo de convolução. A gente viu lá as propriedades dos sistemas e a gente viu, dentre as propriedades dos sistemas, a invariância no tempo e a linearidade. E essas duas propriedades, elas têm um papel fundamental na análise de sistemas por duas razões principais. A primeira diz respeito ao fato de que muitos dos processos físicos que a gente encontra na natureza, né, eles têm essas duas propriedades, né? E aí, muitos dos processos físicos que a gente pode modelar eles com o que a gente chama de sistemas lineares invariantes no tempo, que são sistemas LTI. Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando com sistemas que são LTI. Então, você já sabe, é porque ele tem aquelas duas propriedades que a gente viu lá nas aulas anteriores, que é linearidade e invariância no tempo, tá? Além disso, os sistemas LTI, eles podem ser analisados de forma detalhada, facilitando a compreensão de suas propriedades e também fornecendo um conjunto de ferramentas poderosas que vai formar a base da análise de sinais e sistemas. Então, o fato deles serem lineares e invariantes no tempo permite aí que a gente use muitas propriedades, né, vão ser possíveis de ser usadas, que vão formar a base da análise de sinais e sistemas. Uma das principais razões de sistemas LTI eles serem passíveis de análise é o fato de que qualquer sistema desse tipo ter a propriedade da superposição, certo? Essa propriedade é muito importante, porque olha lá, se você puder, imagina que isso aqui eu até botei aqui os dois exemplos de sistemas, certo? Um sistema contínuo, um sistema discreto, né? Que na entrada eu vou ter um x de t, na saída eu vou ter um y de t ou um xn, y de n, tá? Se a gente tem a propriedade da superposição, quer dizer o seguinte, que a gente pode representar essa entrada, tá, de um sistema que é LTI, vamos supor que esse sistema aqui é LTI, tá, em termos de uma combinação linear de um conjunto de sinais básicos, né, uma combinação linear, né, uma soma de sinais básicos, certo? A gente viu lá quais são os sinais básicos, né, um degrau, um impulso, né, enfim, um seno, um cosseno, enfim, tá? A gente pode, então, expressar aqui como uma combinação linear. Pelo princípio da superposição, né, a gente pode usar a superposição, então, para computar a saída desses sistemas em termos das respostas a esse sinal base. Então, eu vou ter uma soma de sinais base e a minha saída também vai ser uma soma em que cada resultado da soma é uma resposta, representa a resposta a cada sinal base daquele, sinal básico daquele. Tá? Então, esse é o princípio da superposição, é muito importante que a gente entenda, porque ele vai dar aí a base para que a gente entenda a convolução, tá? Outra coisa muito importante é a gente lembrar lá que eu falei no vídeo anterior, de que o impulso unitário, ele tem uma particularidade, né? A gente viu lá o sinal impulso unitário. Ele tem uma particularidade que é o fato de que qualquer sinal pode ser representado como uma combinação linear de impulsos deslocados. Certo? Eu posso somar impulsos que vão formar um sinal xn, x de t, certo? Então, quase todos os sinais podem ser representados como uma combinação linear de impulsos deslocados, tá? Esse fato permite que a gente desenvolva uma caracterização completa de qualquer sistema LTI em termos da sua resposta ao impulso unitário. Olha lá esse termo, resposta ao impulso unitário. Pelo fato de o impulso unitário ser um sinal especial, né, um sinal que ele permite que qualquer sistema pode ser representado como uma combinação linear de impulsos deslocados, a gente tem essa característica, a gente pode desenvolver o que a gente chama de a resposta ao impulso. O que é a resposta ao impulso? É eu aqui na entrada colocar um impulso unitário, um delta de t ou um delta de n, e essa minha saída aqui, o y de t, que vai ter um valor qualquer dependendo por conta da minha entrada seu impulso, ela é a minha resposta ao impulso, tá? Ele tem essa particularidade, a gente não vai ter resposta a outros sinais, e sim só a resposta ao impulso unitário, porque ele tem essa facilidade dele poder representar qualquer sinal como uma combinação linear de impulsos deslocados. Ok. Então, um dos métodos pra gente, a resposta ao impulso, então, passa a ser um método para que você possa descrever a relação entre a entrada e a saída de um sistema LTI, tá? A gente só pode ter aí essa consideração porque a gente está tratando um sistema que é LTI, linear e invariante no tempo, tá? Então, tá aqui.
O que é a resposta ao impulso, então? Resposta ao impulso, como eu falei, é a saída de um sistema LTI, aqui y de t ou y de n, devido a uma entrada de impulso deslocada no instante, ou aplicada no instante t0 ou n0, né? É um impulso de t ou um impulso de n, certo? Então, aqui, ó, é o impulso de t aplicado aqui na entrada ou o impulso de n, tá? Aplicado também aqui na entrada, certo? Então, a resposta ao impulso vai ser eu colocar o impulso de t aqui na entrada ou o impulso de n aqui na entrada, tá? A resposta ao impulso, então, ela caracteriza de maneira completa o comportamento de qualquer sistema LTI e ele é uma propriedade básica de todos os sistemas. O que vai acontecer? O fato de eu colocar esse impulso na entrada e eu ter essa resposta ao impulso na saída, né? O resposta ao impulso a partir de agora, ele vai determinar ele é uma maneira de você representar o comportamento de qualquer sistema LTI. E ele vai passar a ser uma propriedade básica. Então você vai ouvir falar muito de resposta ao impulso, tanto contínua quanto discreta, tá? Para que ela serve geralmente, né? A resposta ao impulso ela frequentemente é determinada pelo conhecimento da configuração e dinâmica do sistema, ou no caso de um sistema desconhecido, pode ser medida aplicando-se o impulso aproximado à entrada no sistema, né? Então, ela vai caracterizar meio que se eu quero conhecer como um sistema funciona e tal, eu boto o impulso na entrada e calculo a resposta ao impulso, tá? Ela vai caracterizar o sistema, tá? Resposta ao impulso, ela me diz como aquele sistema funciona, como ele é caracterizado, tá? No caso do tempo contínuo, por exemplo, um impulso real de largura zero e amplitude infinita não pode ser gerado de fato. Este impulso que a gente conhece aqui, certo? Que ele é em zero, né? E ele tem ali uma amplitude infinita, que é o meu impulso de t, por exemplo, no caso contínuo. Isso aqui, gente, ele não existe na natureza, né? A gente não consegue, não existe, né? Não dá para ser gerado, não dá para ser fabricado, né? Então, o que a gente faz normalmente? A gente aproxima com um pulso de grande amplitude e largura estreita. Então, a gente pega, lembra lá que ele veio de um pulso retangular? Então, a gente, quando vai criar, quer simular um impulso unitário, a gente faz ele ter lá uma largura bem estreita, certo? E uma amplitude ali bem grande, tá? Seria aí mais ou menos como a gente faz para gerar esse impulso unitário. Dessa forma, a resposta ao impulso pode ser interpretada como comportamento do sistema em resposta a uma entrada de amplitude elevada e duração extremamente breve, certo? Então, o que é de fato, o que vai ser de fato a resposta ao impulso? Vai ser essa resposta, como o sistema vai reagir se eu botar na entrada um sinal que tem uma amplitude muito grande e uma duração super pequena, tá? Seria basicamente isso que é o impulso unitário. Então, vamos lá. Se a entrada de um sistema linear ela for expressa como uma superposição ponderada de impulsos deslocados no tempo, tá? Então, agora eu sei que eu podia fazer uma superposição, né? Agora vamos considerar que eu faço uma superposição de impulsos na entrada, tá? A saída vai ser uma superposição ponderada das respostas do sistema a cada um daqueles impulsos deslocados, tá? Superposição. Se o sistema também for invariante no tempo, que é o caso dos nossos sistemas LTI, se eu desloco a entrada, eu também desloco a saída, porque ele é invariante no tempo, certo? Então, a resposta do sistema ao impulso deslocado no tempo será uma versão deslocada no tempo da resposta do sistema ao impulso, certo? Um pouquinho de complicado de entender, mas é basicamente isso. Se eu desloco a entrada, eu desloco a saída. Então, se eu desloco a entrada, a resposta ao impulso também vai estar deslocada, tá? Então ele diz lá, por isso a saída do sistema LTI é dada por uma superposição ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo, certo? Essa superposição ponderada é o que eu vou chamar de soma da convolução, quando eu estou trabalhando com sinal discreto, e integral da convolução, quando eu estou trabalhando com sinal contínuo, certo? Então, é justamente isso, ó. Para que eu consiga achar essa minha saída, eu vou ter que fazer a convolução, tá? Obter essa soma ponderada, que é a resposta, vai ser a convolução da minha entrada com a minha resposta ao impulso do sistema. É isso que vai acontecer, certo? Como é que eu gero a resposta ao impulso? Eu gero um impulso na entrada e vejo como é que o sistema se comporta. Pronto, gerei a resposta ao impulso. Agora, para eu saber como era a saída do meu sistema para qualquer sinal que passar por aquele sistema, eu faço a convolução do meu sinal x de t
com a minha resposta ao impulso que eu acabei de achar, colocando o impulso na entrada e obtenho a saída. É por isso que a convolução é muito importante, porque quando eu vou trabalhar com sistemas no domínio do tempo, para eu botar alguma coisa na entrada e gerar alguma coisa na saída, eu preciso fazer convolução. Convolução com a resposta ao impulso dele. Porque a resposta ao impulso dele é uma caracterização do sistema. Ela determina como o sistema funciona. Eu botar um impulso na saída e ver como ele sai, que é a resposta ao impulso, determina como ele funciona. É uma característica dele, entende? Então, para eu saber a saída daquele meu sistema para qualquer sinal na minha entrada, eu faço a convolução da entrada com a resposta ao impulso dele. Certo? É isso que a gente chama de soma de convolução no discreto, integral de convolução no contínuo. A gente vai começar pelo discreto, porque é um pouquinho mais simples de entender como funciona a convolução para o discreto, tá? Então, a gente vai começar com a soma de convolução. Então, considera que você tem um sinal x de n e você tem uma sequência de impulsos delta de n, certo? Se eu multiplicar o meu sinal por um impulso, o que eu tenho na saída, né? Vamos supor aqui, eu vou fazer aqui só uma representação, mas eu tenho um sinal aqui qualquer, certo? E eu tenho um impulso, certo? Se eu multiplico este sinal pelo impulso, qual vai ser a minha resposta, né? Se eu multiplicar esse sinal por impulso, qual vai ser a minha resposta? Vamos supor que esse impulso aqui ele ocorre em 0 e a minha amplitude aqui em 0, ela é 3. Certo? Qual vai ser a saída desse meu sinal? Vai ser um impulso em 0 com amplitude 3, ou seja, vai ser o valor do sinal no momento que o impulso ocorre. O impulso ocorre em 0. Então, o valor do sinal, da amplitude do sinal no momento que o impulso ocorre, aqui nesse exemplo é 3, certo? Então, se eu multiplicar um sinal por um impulso, vai ser o valor do sinal no momento que o impulso ocorre pelo impulso, porque aí o impulso tem que estar lá, certo? Porque qualquer coisa aqui que eu multiplicar fora deste momento que o impulso ocorre é 0, porque vai ser 0 aqui vezes o meu sinal, tá? Vamos generalizar agora essa expressão. Generaliza essa relação para o produto de x de n e uma sequência de impulsos deslocados no tempo. Agora vamos considerar que eu estou multiplicando o meu sinal, x de n, por um impulso deslocado, certo? O que vai acontecer? A resposta vai ser o valor do sinal x de n no momento que o impulso ocorre. Se eu desloquei esse meu impulso de k, quer dizer que agora ele era 0, eu desloquei K menos K, né? É K positivo, então eu desloquei para um valor K aqui qualquer. Vou botar um K genérico aqui, mas pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer valor, certo? Então, qual vai ser a resposta? O valor do meu sinal no momento que o impulso ocorre, que agora é K, não é mais 0, vezes o meu impulso deslocado, que aí ele tem que estar deslocado, porque a resposta vai ter que dar deslocada, tá? Então, ele diz, olha, onde n representa um índice de tempo, consequentemente, x de n representa um sinal, enquanto x de k representa o valor do sinal x de n no instante k, que é o instante que o impulso ocorre, tá? A gente vê que a multiplicação de um sinal por um impulso deslocado no tempo resulta em um impulso deslocado no tempo, tá aqui, com amplitude dada pelo valor do sinal no instante que o impulso ocorre, tá? Então, multiplicando um sinal por impulso, a gente precisa entender isso. Porque isso é verdade, né? Essa propriedade nos permite expressar x de n como a seguinte soma ponderada de impulsos deslocados. Então, eu posso dizer que o meu sinal x de n, estamos falando de um sinal discreto, né? Ele vai ser o valor do sinal, do sinal em x de menos 2 vezes impulso de n mais 2, né? Que seria lá o valor do meu sinal. Vamos supor que eu tenho um sinal aqui, né? Eu vou fazer ele meio assim, contínuo, né? Então, eu vou ter ali o valor do meu sinal, eu vou representar o meu sinal como uma combinação ponderada de impulsos deslocados, tá? Deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui como seria, ó. O que seria essa representação, certo? Deixa eu trocar a corzinha aqui, só pra gente visualizar menor, ó. Esse é o meu sinal ali, ó. Que é esse sinal aqui, certo? Que é esse sinal aqui, tá? Isso aqui, então, na verdade, olha, é um x de menos 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, tá? Então, um x de menos 2, impulso de menos 2, tá aqui, é esse cara. X de menos 1, impulso de n mais 1, tá aqui, é esse cara aqui.
X de 0, impulso de 0 é ele. X de 1, impulso de n menos 1. A gente tá só deslocando, ó. Impulso de n mais 2 quer dizer que é um impulso que ocorre em menos 2, certo? Porque normalmente o impulso ele é gerado em 0, né? Então, quando eu faço mais 2, quer dizer que eu desloquei ele 2 unidades para a esquerda, né? Então, e aqui o x de 1, impulso de n menos 1. X de 2, impulso de n menos 2. Então, eu fazer o somatório disso aqui, né? Que é isso que ele tá falando. Eu fazer o somatório disso aqui, eu vou ter o meu sinal. Tá? Então, eu posso representar isso aqui. Então, isso aqui passa a ser verdadeiro. Eu posso reescrever essa informação e dizer que um sinal x de n qualquer, ele é uma combinação linear, né, um somatório de x de k impulso de n menos k. Tá? Então, a gente definiu isso aí. E ele mostra aqui, ó, por exemplo, eu posso dizer que esse meu sinal... Porque aqui, gente, eu fiz um sinal contínuo, tá? Mas imagina que isso aqui é um sinal discreto, tá? É porque a gente tá falando de discreto. Então, ele fez, ó, esse aqui é o meu sinal x de n, tá vendo? Esse aqui, deixa eu voltar aqui a corzinha. Então, esse aqui é o meu sinal x de n, ó, tá vendo? E aí, ele olha, uma soma ponderada de impulsos deslocados, ó. Esse impulso aqui, que é o x de menos 2, impulso de n menos 2. X de menos 1, impulso de n menos 1. X de 0, x de 1. X de 2, e assim vai. E aí eu somo todos, ó. Eu somo e eu faço a composição do meu sinal, tá? Então já entendemos isso aí, certo? Ok. Vamos lá, voltar então para bora. Estamos chegando ainda na expressão da convolução, tá? Precisamos entender aí que a gente pode representar qualquer sinal como uma combinação linear de impulsos deslocados, tá? Digamos que o operador H denote o sistema ao qual a entrada x de n é aplicada. Então tá aqui. Então, vamos considerar que o x de n é essa combinação linear de impulsos deslocados, e a minha saída, então, vai ser um H de x de n, tá? Usando a propriedade da linearidade, esse H passa lá para dentro da chavezinha, eu fico lá com o somatório de x de k, H de impulso de n menos k. Vamos chamar esse carinha aqui de resposta ao impulso. Tá? Esse carinha aqui é como se eu colocasse um impulso na entrada e obtivesse uma saída. É aquela caracterização do sistema. Então, esse carinha aqui, eu vou chamar esse H de impulso de n menos k, de HK de n, que vai ser a minha resposta ao impulso, certo? Minha resposta ao impulso. Considerando o sistema invariante no tempo, a gente tem que um deslocamento no tempo na entrada resultará em um deslocamento no tempo da saída, certo? Já entendemos isso aí. Então, isso implica que a saída devido a um impulso deslocado no tempo, que é esse meu HK de n, ela é uma versão deslocada no tempo da entrada devido ao impulso, que é o que eu tô chamando aqui de H0 de n menos k, tá? Vamos chamar esse H0 apenas de H, né? E a gente vai passar a ter H de n igual a H de 0n, né? Então, esse H de n é o que a gente vai dizer que é a resposta ao impulso do sistema, tá? Então, H de n é como a gente vai representar, a partir de agora, a resposta ao impulso do sistema. Portanto, a minha saída do meu sistema, ela vai ser um somatório de x de k de H de n menos k. H de n menos k deslocado, certo? Vindo ali considerando lá que o meu H de impulso de n menos k, que eu tinha nessa propriedade primeiro, eu estava considerando o impulso, agora é a minha resposta ao impulso, tá? Dessa forma, a saída de um sistema LTI é dada pela soma ponderada das respostas ao impulso deslocadas no tempo. Essa soma é chamada de soma da convolução. Então, isso aqui é o que eu chamo de convolução, tá? O asterísticozinho aí que vocês estão vendo é quando a gente vai falar que a gente está fazendo a convolução de um sinal x de n pela resposta ao impulso, eu uso esse asterísticozinho, tá? Não é uma simples multiplicação. Quando botar asterístico é que você tem que fazer convolução. Convolução não é multiplicação, tá? Então, essa é a fórmula. Somatório de x de k de H de n menos k. É fazer a convolução do sinal com a sua resposta ao impulso, tá? Então, vamos lá para entender melhor. Na figura ao lado, o processo de convolução se dá da seguinte forma. A entrada, ela é representada como uma soma de impulsos ponderados e deslocados do tempo. Então, ele está usando aí a expressão pk de n para designar a entrada, certo? Então, ela é uma soma ponderada de impulsos deslocados. Então, aqui, quando k é igual a menos 1, bem aqui, quando k é igual a menos 1, bem aqui, eu tenho x de menos 1 impulso de n menos 1. Aqui, quando k é 0, então tá aqui, ó, eu tenho um x de 0 impulso de n só, né?
Aqui, quando é 1, então x, aqui, perdão, era n, impulso de n mais 1, né? E aqui, impulso de n menos 1, aqui, impulso de n menos 2, aqui, impulso de n menos 3. E isso aqui compõe a minha entrada. Tá aqui, certo? A minha entrada é uma combinação linear de impulsos deslocados, tá? A minha saída, por outro lado, vai ser uma combinação linear das respostas a cada uma dessas entradas. Então, é como se eu botasse essa entrada aqui, ou esse pulso sozinho, obtivesse uma saída. Colocado esse pulso na entrada, obtivesse uma saída. E aí, eu venho aqui, somo todas essas saídas, venho somando. Somar é isso mesmo, tá? É olhar aqui em menos 1, o que eu tenho? Ah, só isso aqui. Ah, o que eu tenho aqui? Só isso aqui. E vai somando, tá? As amplitudes mesmo do sinal, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que VK de N, portanto, é X de K, H de N menos K. Porque aqui, ó, eu tenho meu H de N. Meu H de N é a resposta ao impulso. Que ele tá me dando aqui em cima, ó, ele tá dizendo qual é a forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação do meu sinal X de K, do valor do meu sinal X no momento que o impulso ocorreu, né? Vezes o meu H de N deslocado, ou seja, vezes esse cara aqui deslocado do K que eu tô usando. Menos 1, 0, 1, 2, 3, certo? E a minha saída, portanto, vai ser o somatório de tudo isso aqui. É mais ou menos assim que a gente faz convolução, tá? Então, ou seja, para cada valor de N, a gente vai somar todos os valores ao longo de K. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vou fazer para esses dois valores, tá? De menos 1 e de 0, tá? Então, o meu K aqui é menos 1, tá? Eu vou ter, então, um V de menos 1. Vou fazer esse cara aqui, ó. Vou fazer esse cara aqui para minha entrada, o meu P de menos 1, certo? Que é o meu impulso e menos 1. V de menos 1 de N, que vai ser igual o X de menos 1, tá? E aí, H de N menos K, quer dizer que o meu K é menos 1, certo? Se o meu K é menos 1, né? Eu vou ter um H de N mais 1, tá? Porque ele é negativo, eu tenho que deslocar para esquerda, tá? Então, o que acontece? A minha saída, a minha resposta aqui, a minha saída a essa entrada, vai ser a multiplicação aqui do valor de X de N no instante menos 1, vezes a minha resposta ao impulso. Esse cara aqui foi gerado quando eu coloquei o impulso na entrada e obtive uma saída, que é a caracterização do meu sistema, certo? Resposta ao impulso. Vai ser ele vezes o meu impulso deslocado de menos 1 para a esquerda. Então, olha lá. Bora dar valores aqui. Aqui era 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? O 0 vai virar menos 1, o 1 vai virar 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, tá aqui. O que tava em 0, né, eu desloquei e vem pra cá. O que tava em 1 veio pra 0. O que tava em 2 veio pra 1. O que tava em 3 veio pra 2 e assim vai, tá? Então, tá aqui. Esse cara aqui é o meu H de N mais 1, tá? Porque eu tô fazendo o K ser menos 1. Ok, como é que eu faço para gerar a minha saída, então, desse sinal? É eu multiplicar a minha amplitude, que era menos 1, por esse meu sinal, certo? Quando eu multiplico a minha amplitude, que era menos 1, por esse sinal, eu só faço inverter as amplitudes. Então, tá aqui, ó. Essa resposta é isso. Esse carinha aqui eu inverti, aí esse aqui eu inverti também, esse aqui ficou negativo, esse aqui que era negativo ficou positivo, e assim vai, tá? Eu faria isso para cada valor. Então, para o P de 0, por exemplo, é eu pegar esse valor aqui, tá? E multiplicar pelo próprio H de N, porque aí o meu K é igual a 0. Se o meu K é igual a 0, aqui na minha expressão é um H de N, porque é H de N menos K, né? Então, é só eu multiplicar isso aqui por esse cara, ó, e vai dar ele mesmo, ó. Vai dar ele mesmo. E aí eu faria para todas as entradas, para cada impulso deslocado desse, eu faço essa convolução. E no final eu faria a soma da saída, ó. Eu faria aqui um somatório da saída, que é justamente para eu encontrar isso aqui, ó. Para eu encontrar a minha saída do sinal, ou seja, a resposta da minha convolução, tá? Ele até mostra aqui, ó. Tá aqui, certo?